Boa noite, irmãos. É com grande alegria que iniciamos mais um culto ao nosso Deus. De grande gratificação para nós, que estamos aqui louvando o nome do Senhor, que temos acompanhado esse processo difícil, mas tudo que acontece é para a honra e glória do Senhor, então que possamos fazer a nossa parte da melhor forma. Vamos começar orando, pedindo a Deus a direção para este momento, abençoando nossas casas também. Senhor nosso Deus, Santíssimo Pai, somos gratos a Ti pelo que o Senhor tem feito por nós, somos gratos pelo suprimento. Obrigado, Senhor, pelos trabalhos, pela saúde, obrigado pelo Teu amor a nós. Não merecíamos, mas o Senhor, de misericórdia, usou para conosco. Senhor Deus, te pedimos por este momento que o Senhor abençoe, que possa chegar até a Ti, Senhor, com todo o nosso fervor, com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, ó Pai. Te pedimos direção para abrir o nosso entendimento, para ouvir da Tua palavra, para praticarmos e executarmos, Senhor, assim conforme a Tua vontade. Ó Deus, te pedimos por tudo isso no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um corinho, 163. É bastante para mim a Tua graça. É bastante para mim a Tua graça, conhecer o Teu amor e o Teu perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante para mim a Tua graça, a Tua graça é melhor que a vida, a Tua graça é melhor que a vida. Teus lábios te louvam, vem dizer-te e em Teu nome as minhas mãos levantarei, as minhas mãos eu levantarei, as minhas mãos eu levantarei. Meus lábios te louvam, vem dizer-te e em Teu nome as minhas mãos levantarei. Vamos cantar outro corinho, 131. Eu creio. Eu creio que tudo é possível, que nada é impossível
contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. E serei mais que vencedor. É uma questão de acreditar, né, que Deus pode fazer as coisas. Muitas vezes a gente se vê num momento difícil e acha que a gente vai acabar naquilo, sem acreditar que Deus pode fazer qualquer coisa, reverter qualquer história a qualquer momento. Isso não depende da nossa limitação humana, de achar que as coisas são limitadas a acontecer só até ali, mas Deus não, Deus prova que vai até outros limites, até onde a gente não pode imaginar. Muito bem, vamos cantar outro corinho, 133, Ele Exaltado. Logo após vamos ouvir a leitura. Corinho 133, Ele Exaltado. Vamos ouvir agora a leitura com a Ana Maria. Boa noite, irmãos. A leitura, livro de Tiago, capítulo 1, versículos do 9 ao 18. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este o atrai e seduz.
Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos com que primícias as suas criaturas. Amém. Obrigado, Ana Maria, pela leitura. Vamos cantar agora o hino 15, Exultação, cantor de coro 250. Cantar outro hino, irmãos, é o 108, chamada final, no cantor de coro 260. Quando Cristo céu trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia glorioso lá romper, e aos inimigos dessa terra meu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Esse tão glorioso dia, quando o crente
Jesus participar. Quantos crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem tão chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, lá estarei. Lidarei então com a Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, me fizesse então chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, lá estarei. Para finalizarmos este tempo de louvor, vamos cantar um corinho 176, porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar, pra cruz morrer por meus pecados. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Muito bem, irmãos, este foi o nosso tempo de louvor. Agora vamos ouvir a mensagem com o pastor Tércio. Boa noite, meus irmãos. Vamos agora passar para o nosso segundo momento de reflexão na Palavra de Deus. Vamos continuar estudando o Evangelho de Marcos, como temos feito nos domingos à noite. Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 14. Marcos 14,
versículos 53 a 65. Marcos 14, 53 a 65. Todos têm, diz assim a palavra do Senhor. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus Cristo, contra Jesus, para o condenar à morte, e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogar o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Respondeu Jesus: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e a dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Vamos orar. Grandioso Deus, soberano Pai, te rogamos teu auxílio agora aqui nesse momento, diante da tua preciosa palavra. Para que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, nos esclareça a verdade aqui contida, para que possamos nos apropriar dela, entendendo corretamente e também aplicando corretamente em nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, Salomão, lá em Eclesiastes 10 e 6, na primeira parte do versículo, ele vai dizer, dentre tantas coisas que ele viu debaixo do sol, tantos males, um deles era o tolo posto em grandes alturas, em lugares importantes. O tolo colocado em lugares importantes, em grandes alturas. Então nós não podemos imaginar uma ilustração melhor do que essa referência a Eclesiastes 10 e 6, do contexto que nós acabamos de ler aqui, em que o Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, o grande juiz, Colossenses 2 e 3 vai deixar bem claro que nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Nosso Senhor, nosso grande Senhor e Salvador, sendo julgado aqui por esses mestres da lei, por esses líderes religiosos, mas que insensatos, tolos. Então, é uma ilustração perfeita para que Salomão identifica nesse versículo aqui. Nós nos imaginamos agora aqui, no contexto de Marcos, o Senhor Jesus Cristo diante desse julgamento falso aqui, desse julgamento forjado, diante desses líderes, desses juízes corruptos aqui. Mas veremos o que o texto diz e vamos buscar aqui aprender lições importantes para a nossa vida como crentes, como servos do Senhor Jesus Cristo, entendendo também que até esse evento, esse episódio aqui faz parte do decreto soberano de Deus, está dentro da soberania de Deus, faz parte do plano redentor. Cristo deveria passar por esse momento aqui, ele mesmo já havia predito que passaria por isso. Então, esse texto aqui, nós veremos aqui algumas lições importantes. Inicialmente, nós observamos nesses versículos aqui, que levaram o Senhor Jesus Cristo preso, levaram ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas.
Jesus estava ali no jardim, como nós sabemos, pelo contexto. E depois segue-se aí o momento em que chega aquela turba, trazida por Judas, o traidor. Então entrega o Senhor Jesus Cristo, traz o Senhor Jesus Cristo com um beijo, entrega ao Senhor Jesus Cristo aquela multidão. Então eles ali, todos já em acordo para prender o Senhor Jesus Cristo, levam o Senhor Jesus Cristo. Então eles levam para um suposto julgamento. Eu digo suposto porque o julgamento não seguiu as regras devidas, né? Não seguiu, e nós veremos aqui. Mas aqui Marcos ele não identifica nomes, Marcos ele não identifica, só fala que levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Mateus 26, versículo 57, vai falar que o sumo sacerdote é Caifás. Em João 18, versículo 13, vai falar que levaram o Senhor Jesus Cristo inicialmente para Anás e não Caifás. Não há dificuldade aqui em relação aos nomes. Na verdade, algumas passagens usam, como o próprio João 18, lá João 18, vai identificar tanto Anás como Caifás como sumo sacerdote, mas nós veremos a razão disso. João 18 e 13 vai dizer que o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. No versículo 19 diz: então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos. A referência a esse sumo sacerdote aqui é Anás, o próprio título aí da sua Bíblia vai deixar bem claro. Anás interroga Jesus Cristo. Jesus Cristo foi levado inicialmente a Anás, então Anás interroga, e João identifica aqui no versículo 19 que Anás como sumo sacerdote. E versículo 24, para confirmar o contexto de fato, é Anás que está interrogando, diz: então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Então, tanto o versículo 19 como o versículo 24 identificam aqui Anás e Caifás como sumo sacerdote. Marcos não cita os nomes, mas no contexto geral dos evangelhos, nós vemos aqui uma possível complicação. Não se trata de complicação, tanto Anás como Caifás são chamados de sumos sacerdotes. Na verdade, o sumo sacerdote mesmo é Caifás. Anás foi deposto pelas autoridades seculares romanas em 15 depois de Cristo. De fato, ele era sumo sacerdote, Anás. Ele foi deposto pelas autoridades seculares em 15 depois de Cristo e foi substituído por Caifás, que governou até sua morte. Agora, desde que, como o Antigo Testamento afirma que o sumo sacerdote só não deixa de ser sumo sacerdote, isso se encerra com a sua morte, então, diante do povo de Israel, diante dos judeus, ele ainda era considerado sumo sacerdote, uma vez que ele não tinha morrido. O poder secular tinha destituído ele do posto, mas o Antigo Testamento afirmava que o sumo sacerdote só deixava de ser quando morresse. Portanto, alguns assumiam, alguns que criam no Antigo Testamento, que esse fato de ser retirado do cargo de sumo sacerdote foi algo ilegal. Portanto, eles consideravam ainda ele, como Anás, como sumo sacerdote. Embora perante a lei, perante os romanos, Caifás era o sumo sacerdote, e aqui o texto indica como os dois. Então, aí uma dupla, né? Dupla regência aí de sumo sacerdote. E o texto vai dizer bem claro, de João 18 e 13, que conduziram Anás, que era sogro de Caifás. Então, estava ali em família. Então, esse desempenho desse serviço aí era, em tese, desenvolvido pelos dois, portanto, não há contradição no texto. Então, deixado clara essa situação, embora Marcos não afirme, mas João e Mateus afirmam, então esclarecer essa dúvida. Então, levaram o Senhor Jesus Cristo para esse sumo sacerdote, inicialmente Anás o interrogou, depois foi enviado a Caifás. Então, os líderes máximos aí de Israel, os líderes religiosos, tiveram esse momento inicial com o Senhor Jesus Cristo, interrogando, levaram o Senhor Jesus Cristo para essas lideranças espirituais.
primeiro julgamento de Cristo foi um julgamento religioso, foi de caráter religioso. A liderança religiosa de Israel fez o primeiro julgamento, uma vez que eles não podiam condenar ninguém à morte. Eles poderiam, no âmbito deles, identificar possíveis casos de pena capital, pena de morte, era isso que eles estavam querendo para Jesus, mas a execução da pena só era permitida ao governo romano. Por isso que eles levaram a Pilatos e a Herodes. Pois bem, assentadas essas questões, o que eu quero destacar inicialmente aqui, uma vez que esse destacamento se foi rumo aos líderes religiosos máximos, alguém, versículo 54, que o versículo identifica aí como Pedro, seguia a Cristo de longe. O versículo 54 diz: Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Nós observamos aqui, irmãos, nessa atitude de Pedro, inicialmente, quão insensatamente. É o primeiro ponto. Quão insensatamente os crentes, às vezes, vivem o seu cristianismo no anonimato. O apóstolo Pedro, aqui, acompanhou de longe o Senhor Jesus Cristo, que foi levado como prisioneiro, e Pedro seguira até o ponto onde Cristo foi levado à casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Pedro seguia numa distância segura. Começou a acompanhar o processo como observador, procurando manter o anonimato. Então Pedro estava tentando manter uma distância segura entre ele e Cristo, ao ponto de não colocar a sua reputação, a sua vida em risco. Ele não queria ser morto, ser pego como Jesus Cristo foi. Então ele acompanhou aquela situação de longe. Ele estava querendo preservar a sua vida. Ele não queria ser executado juntamente com Cristo. Isso, irmãos, isso aqui, essa atitude de Pedro, muitas vezes representa aquilo que nós, no nosso dia a dia, desenvolvemos também. É uma ilustração perfeita da nossa atitude como cristãos nesse mundo, muitas vezes. Muitas vezes nós estamos seguindo o Senhor Jesus Cristo de longe. Nós somos servos de Cristo, mas vivendo no anonimato. Nós estamos sempre a uma distância segura. Seguimos a Cristo sempre a uma distância segura, para que nós não venhamos a perder o louvor deste mundo, para que nós não venhamos sofrer as consequências, os resultados lógicos de sermos um servo fiel do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor nem desconfiam que nós somos servos de Cristo. Os colegas de trabalho, de escola, as pessoas da vizinhança, por onde nós andamos. Muitas vezes as pessoas não nos identificam como cristãos. As pessoas não percebem que nós somos cristãos. Irmãos, isso muitas vezes se deve ao fato de nós não estarmos próximos de Cristo o suficiente. Nós mantemos uma distância de Cristo ao ponto de que esse contato que nós temos com Cristo não é percebido pelas outras pessoas. Se nós, irmãos, temos falhado, e é possível que tenhamos falhado em algum momento nisso, nós devemos aprender aqui por meio do mau exemplo de Pedro, que nós devemos ser cristãos próximos do Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos segui-lo de longe, com medo das ameaças deste mundo, com medo do peso que é arcar com ser um servo do Senhor Jesus Cristo fiel aqui neste mundo, que é totalmente contrário, oposto ao Senhor Jesus Cristo. Como você tem seguido o Senhor Jesus Cristo? Qual a distância que você mantém do Senhor Jesus Cristo? Você está próximo de Cristo o suficiente para que as pessoas o identifiquem como filho de Deus, como servo de Cristo, como cristão? Ou você está longe, distante de Cristo o suficiente para que a sua vida cristã passe desapercebida diante dos demais? Irmãos, nós devemos ter cuidado com isso. Nós devemos ter cuidado com isso. Pedro queria estar a uma distância segura, e ainda tem mais um agravante: queria estar a uma distância segura de Cristo, onde a sua condição física fosse preservada, mas também ainda queria estar confortável.
Ele estava ali, perto do fogo, aquentando-se junto com os demais, aquentando-se do frio, e que está numa posição de conforto ainda. Irmãos, é impossível nós vivermos como cristãos, uma vez nos identificando como cristãos fiéis, longe do Senhor Jesus Cristo, buscando, nos distanciando de Cristo e buscando o conforto deste mundo. Aí se configura claramente falha, se configura claramente covardia mesmo da nossa parte, se configura infidelidade ao Senhor, configura tudo isso e, portanto, deixa bem clara a condição espiritual na qual nós nos encontramos. Então, este versículo aqui, esse relato, esse episódio especial aqui, traz lições importantes para nós. Nós não devemos estar distantes do Senhor, a ponto de não sermos percebidos pelos demais como cristãos. Que a nossa vida não identifique, não mostre as características do Senhor Jesus Cristo em nós. Então, aproximemos-nos sempre do Senhor, sem temer o que o mundo pode nos fazer. Sejamos fiéis ao Senhor. Tudo bem, o contexto segue, dá só essa pitada aqui para retomar mais na frente a situação de Pedro, o contexto todo de Pedro. Então, fecha aqui a questão de Pedro aqui, desse contexto imediato. Nós lemos e retoma aqui a ideia do julgamento do Senhor Jesus Cristo. Inicialmente, nós vimos que Cristo foi levado à presença dos líderes religiosos, do sumo sacerdote. Então, ali, toda aquela organização fraudulenta para pegar o Senhor Jesus Cristo continua por meio de um julgamento fraudulento. Nós observando esses versículos, em segundo lugar, primeiro, que por meio desse exemplo de Pedro, nós identificamos que é insensatez nós, como crentes, vivermos no anonimato, assim como Pedro estava buscando aqui no meio do povo o anonimato. E segundo, nós vemos aqui, observamos nesse texto aqui, nesses versículos, o quanto nosso Senhor Jesus Cristo precisou suportar de lábios mentirosos, como ele teve que enfrentar, e isso certamente é penoso, um julgamento arranjado, um julgamento fraudulento, corrupto, e a evidência disso se encontra nos versículos 55 a 60, diz que os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra o Senhor, contra Jesus, para o condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Irmãos, a ideia aqui não é buscar fatos, a ideia aqui não é buscar testemunhas fiéis de fatos para apontarem possíveis erros na conduta do Senhor Jesus Cristo, possível blasfêmia mesmo. A ideia aqui é forjar um julgamento falso mesmo para condenar o Senhor Jesus Cristo. Nós já sabemos que a intenção desses líderes aqui, desses mestres da lei, dessa liderança religiosa de Israel, é desde há longo tempo pegar o Senhor Jesus Cristo e condená-lo à morte. Tirar o Senhor Jesus Cristo da jogada, porque a vida de Cristo, o ministério de Cristo, a sua pregação vinha denunciando há muito tempo a má conduta desses líderes religiosos, a desobediência clara, crítica do mandamento do Senhor por parte desses líderes. E isso os colocava em descrédito diante da população, do povo. Eles tinham em alta conta a opinião pública a respeito de si mesmos, até porque eles construíram a sua reputação de piedade e tudo mais, e isso lhes rendia a confiança do povo que depositava a eles todos os seus recursos, suas ofertas, tudo. Então eles tinham o domínio total ali do templo, dos arredores do templo, e com isso eles faziam comércio. O Senhor Jesus Cristo denunciou claramente isso, e a multidão começou a dar atenção a Cristo. Então eles começaram a ficar perturbados com isso, e desde longa data já vinham tentando encontrar um modo de pegar o Senhor Jesus Cristo, de prendê-lo, de tirá-lo da jogada. Então aqui, eles, sem encontrarem, forjaram essa situação, combinaram com Judas, pegaram o Senhor Jesus Cristo ali, estão aqui com Cristo diante desse julgamento forjado aqui, fraudulento, estão tentando colher testemunhas, não testemunhas reais, mas testemunhas falsas, depoimentos falsos para condenar o Senhor Jesus Cristo. O problema é que nenhum desses depoimentos são coerentes, nem para eles ali que não estão dispostos a ouvir a verdade, mas
eles têm que dar alguma explicação, mas tudo que falam falsamente do Senhor Jesus Cristo, todos esses depoimentos, não são coerentes, não são muito ridículos em relação à verdade, não convencem, né? Então eles ficam preocupados com isso. E o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, sendo alvo de toda essa mentira, de toda essa calúnia, de todo esse falso testemunho, irmãos, isso esse momento que o Senhor Jesus Cristo teve que passar é muito difícil. Nós que somos pecadores, nós que temos nossas falhas quando somos alvos de calúnia, de falsas acusações, isso é uma dor. Isso traz algo, nos constrange mesmo, é algo difícil de suportar. Imagine aí o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador perfeito, sem nenhuma falha, nenhum pecado, sem nada digno de ser apontado como falha, e aqui passar por toda essa afronta. Sem dúvida, isso aqui faz parte, uma das coisas que foi difícil ao Senhor Jesus Cristo suportar nesse cálice que ele deveria tomar, que ele deveria beber. Irmãos, isso certamente é muito difícil, e uma implicação para nós é que o Senhor Jesus Cristo passou por isso, e o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que nós, por sermos seus servos, passaríamos pelas mesmas perseguições, pelas mesmas aflições. Nós não podemos nos iludir a esse respeito, de acharmos que não seremos alvos das calúnias, de acharmos que não seremos alvos da falsa acusação deste mundo. Satanás gosta muito de se utilizar dessas histórias inventadas contra o povo de Deus. Irmãos, isso é natural, devemos encarar isso como natural. Porque assim como perseguiram o Senhor Jesus Cristo, seremos perseguidos também. Seremos perseguidos também. E não estou dizendo que é fácil passar por tudo isso. Salomão, lá em Provérbios 12 e 18, diz: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Então, essa calúnia, esse falso testemunho, esse muito falar falsamente a respeito do nosso testemunho como cristãos, fura como espada mesmo, como espadas pontudas mesmo, pontas de espada. Davi, lá no Salmo 120, versículo 2, diz: livra-me, Senhor, dos lábios mentirosos, da língua enganadora. É difícil para o servo de Deus passar. Mas, irmãos, conformemos-nos com essa condição. O Senhor Jesus Cristo passou por isso. Nós iremos passar também. Não nos surpreendamos de que os verdadeiros crentes passem, sejam caluniados, falsamente acusados neste mundo. Satanás se utiliza dessa estratégia. Então, nós devemos aceitar isso como uma prova normal, como algo comum, fazendo parte, pertencendo à cruz que nós devemos carregar por sermos servos do Senhor Jesus Cristo, porque somos convertidos a Cristo, porque somos cristãos. Irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo falou e deixou claro, e nós devemos nos apegar a isso. Lá em Lucas 6, 26, ele diz: ai de vós, quando todos vos louvarem, ai de vós. E muitas vezes, irmão, nós queremos o louvor público mesmo. E o Senhor Jesus Cristo diz: isso significa maldição. O louvor unânime do mundo a nosso respeito significa maldição. Porque o normal é, Mateus 5,11, vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Por quê? Por minha causa. Porque vocês sois meus servos, vocês vão passar por isso. Mas quando passarem por isso, vocês serão bem-aventurados. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Porém, ai de vós, quando todos vos louvarem. Irmãos, o que devemos aguardar como servos fiéis do Senhor Jesus Cristo, e sem escondermos, sem estarmos no anonimato, quando nós nos mostramos a proximidade que nós temos com Cristo diante desse mundo, em resultado, nós passaremos por falso julgamento, por falsas acusações, por mentiras, por perseguições, por injúria. Irmãos, mas isso é o nosso trajeto normal, comum, porque somos servos do Senhor, e quando passarmos por isso, tenhamos-nos por bem-aventurados, é significado de que nós estamos servindo fielmente ao Senhor, e se nós servimos fielmente ao Senhor,
Então, somos seus servos, portanto, seguros, salvos. O Senhor Jesus Cristo passou por toda essa afronta. Irmãos, o texto continua dizendo que eles buscavam testemunhas falsas, eles buscavam e não achavam, todos eram incoerentes. Chegou 2 para declarar, versículo 58, diz, nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário e edificados por mãos humanas, em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Irmãos, há muitos problemas aqui de ilegalidade nesse julgamento desses líderes religiosos. Muita ilegalidade. Andou longe de se assemelhar, pelo menos, a um julgamento correto no contexto daquela época. Por exemplo, os procedimentos que aconteceram aqui já começaram errado porque começaram na casa do sumo sacerdote e não no terreno do templo, não no contexto ali do templo. Então já foi algo feito numa casa particular, na casa do sumo sacerdote. Segundo erro, ao Senhor Jesus Cristo não foi dado nenhum advogado de defesa, não foi oferecido a Jesus alguém para defender a sua causa. Terceiro, o fato de ele ser acusado de blasfêmia, sem ter realmente blasfemado, no sentido direto, de acordo com a lei, de citar o nome de Deus diretamente. Então, a lei dizia, para ser acusado de blasfêmia, tem que citar diretamente o nome de Deus. Não foi esse o caso. Então, não era válido essa acusação de blasfêmia. O veredito a respeito do caso não poderia ser resolvido depressa, tinha que obedecer no mínimo 2 dias, embora identificando como pena capital, a pena capital, que é a pena para a morte, deveria ser observado pelo menos 2 dias, no mínimo de 2 dias, para ser determinado como fato, para ser confirmado o veredito. Eles decidiram isso numa noite eles já decidiram isso, então não obedeceram nem o mínimo de dias exigidos. Outra dificuldade é que, de acordo com a Mishnah, nenhum julgamento de pena capital, de pena de morte, deveria ocorrer em dias de sábados ou dias de festas, e aqui está ocorrendo no dia da principal festa dos judeus de Israel, que é a Páscoa. Então, irmãos, tem muitas irregularidades nesse julgamento aqui, é um julgamento corrupto mesmo. Desde a sua motivação, desde o seu desenvolvimento, todo ele é corrupto mesmo. Todo ele é fraudulento, não obedece, não obedece sequer nenhum dos requisitos exigidos para um julgamento correto. Então, a falsa acusação, o modo como o julgamento se desenrola, ele deixa de observar as ordenações legais da época. Então é um julgamento completamente fraudulento. O contexto aqui vai deixar claro que quem comanda esse julgamento é o Sinédrio mesmo, como eu já deixei claro, que representava mesmo a elite religiosa de Israel. Então o Sinédrio era composto por 70 membros, mais o sumo sacerdote. 70 membros mais o sumo sacerdote. Isso não significa que todo o Sinédrio estivesse aqui reunido com os seus 70 membros e o sumo sacerdote. Na verdade, para se abrir uma sessão no Sinédrio, 23 membros já era suficiente, um quórum de 23 membros já era suficiente para iniciar uma sessão. Então, quando o texto diz que o Sinédrio estava ali, não significa que todo o Sinédrio estava, mas que uma representação considerável do Sinédrio estava conduzindo esse momento aí. Muito bem. Dito isso, o Senhor Jesus Cristo passou por todo esse julgamento fraudulento, sendo alvo de falsa acusação, algo que foi especialmente, claramente difícil de o Senhor Jesus Cristo suportar, mas ele suportou tudo isso e suportou, versículo 61, em silêncio, já cumprindo aí as referências que apontavam para Cristo como servo sofredor, lá de Isaías 53, e que ele, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu sua boca.
E isso surpreendeu até o sumo sacerdote, que no versículo 60 diz: levantou-se o sumo sacerdote no meio e perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Senhor Jesus Cristo, versículo 61, porém guardou o silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Irmãos, a essa pergunta direta aqui do sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo abre a boca nesse momento. O Jesus Cristo responde. E a resposta do Senhor Jesus Cristo, nós observamos pelo texto, é um notável testemunho, irmãos, acerca do fato dele ser o Messias, ser divino, ser Cristo, o ungido, o esperado, e também a respeito da sua segunda vinda. Então é um notável testemunho que nós devemos observar bem e ter isso sempre guardado na nossa mente para sempre alentarmos a nossa esperança no nosso grande, precioso Salvador. Então Jesus Cristo respondeu, versículo 62, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Irmãos, o sumo sacerdote fez essa pergunta direta e recebeu do Senhor Jesus Cristo uma resposta enfática e direta também. Essa resposta do Senhor Jesus Cristo aqui deixou bem claro que ele era Cristo, esclareceu a situação, mas também revelou aqui a sua situação, a sua condição como Deus, como Messias, mas também deixa claro aqui um tom de ameaça. Deixa claro aqui o Senhor Jesus Cristo, na sua resposta, afirmando que ele é, sim, o Messias, o Filho do Homem, que estará assentado à direita do Todo-Poderoso e que voltará uma segunda vez com as nuvens. O Senhor Jesus Cristo deixa bem claro que para essa falsa liderança de Israel, aqui, religiosa de Israel, afirmando, esse não é o último julgamento em que nós nos encontraremos. Irmãos, isso aqui é tão precioso, porque trata de uma ameaça já para esses aqui. Esses aqui que estão sendo tão corruptos, que estão mentindo, que estão caluniando o Senhor Jesus Cristo aqui, eles são responsáveis por suas obras, seus atos, e o Senhor Jesus Cristo diz, quando eu vier, sou o Filho de Deus, sim, sou o Filho de Deus bendito, sou o Messias prometido. Eu o tornarei um dia, com todo o poder e glória. Então, é o mesmo que dizer, nós nos veremos mais uma vez em um contexto de julgamento. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar, irmãos, então, ele voltará com o rei, o juiz, e ele ajeitará todas as coisas, julgará corretamente todas as coisas. E certamente, esse grupo aqui, se não tiverem reconhecido, creio que não, a sua falha, o seu pecado, e se rendido ao Senhor Jesus Cristo, eles se encontrarão com Cristo, num contexto de julgamento. Mas esse julgamento, sim, será um julgamento correto, julgamento fiel, do Senhor Jesus Cristo como o reto juiz. Então, irmãos, é notável essa afirmação de Cristo, e para nós que já somos seus servos, é algo que nos traz alegria e nos entusiasma, porque Cristo, o próprio Cristo, reafirma mais uma vez aqui a realidade da fé que nós temos nele. Ele afirmou claramente aqui a sua divindade e também a realidade da sua volta, a realidade e a importância do seu retorno a este mundo, algo que nós estamos aguardando, algo que nós esperamos. Irmãos, não deixemos-nos esquecer dessa realidade preciosa para nós, como servos do Senhor. O Senhor Jesus Cristo voltará a esse mundo. Ele não é somente o nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que morreu por nós, aquele que advoga em nosso favor, mas é aquele que tornará, que voltará uma segunda vez. E para nós, irmãos, que já cremos no Senhor Jesus Cristo, que somos servos fiéis e demonstramos isso no nosso dia a dia, será glorioso. Para nós será maravilhoso nós estarmos com o Senhor no seu reino de justiça, desfrutando dos benefícios que é ser filho de Deus. Porém, para aqueles que não se renderam a Cristo, para aqueles que blasfemam contra Cristo, para aqueles que se opõem ao Senhor Jesus Cristo, irmãos, este mundo tem blasfemado tanto quanto ou mais do que essa liderança religiosa de Israel. E isso, irmãos, nós temos percebido na nossa cultura, até nas escolas,
O Senhor Jesus Cristo está sendo ridicularizado. No nosso contexto aí, o Senhor Jesus Cristo era alvo de todo tipo de zombaria. No carnaval foi demais. O Senhor Jesus Cristo foi muito zombado. Muito zombado. As pessoas perderam toda a compostura. Toda a compostura. Antigamente ainda tinha, mas ultimamente, em relação a Cristo, as pessoas estão agindo descaradamente na sua zombaria diante do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se essas pessoas não se arrependerem desses pecados, eles estarão com Cristo um dia, num contexto de julgamento. Um contexto de julgamento. Se depararão com o Senhor, reto juiz. Então, para esses que não se renderam ao Senhor Jesus Cristo, mas continuam inimigos do Senhor, a sua zombaria contra Cristo, não se submetendo ao seu senhorio, mas o retorno do Senhor Jesus Cristo é algo terrível. É algo terrível. Mas para nós é uma preciosa esperança. Irmãos, apeguemos-nos a essa maravilha que o Senhor Jesus Cristo proporcionou a cada um de nós por meio da salvação que nós recebemos dele, por meio da fé no seu sacrifício. Nós temos a esperança do seu retorno. Nós cantamos, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. E nós aguardamos a sua volta. Irmãos, diariamente, a cada dia, nós devemos estar com essa verdade na nossa mente, bem fresca na nossa mente. Bem aqui, cravada na nossa mente, e nós devemos nos regozijar sempre na expectativa da volta do Senhor. Em breve o Senhor voltará e nós nos encontraremos com Ele. Será glorioso, irmãos. Mas para aqueles que, à semelhança desse grupo religioso aqui, continua ainda zombando do Senhor Jesus Cristo, continua ainda se opondo claramente ao Senhor Jesus Cristo, será um momento terrível mesmo. O contexto continua, diz que o sumo sacerdote achou aqui nessa afirmação de Jesus Cristo a prova que eles tanto queriam. Eles estavam buscando muitos falsos testemunhos, não estavam buscando atrás da verdade, eles não estavam atrás da verdade, estavam querendo depoimentos falsos mesmo para poder acusar. Diante da resposta de Cristo, o sumo sacerdote, versículo 63, rasgou suas vestes e disse: que mais necessidade nós temos de testemunhas? Então acabou a necessidade de procurar testemunhas. Vocês não ouviram o que ele acabou de dizer? Vocês ouviram a blasfêmia? O que vos parece? O que vocês acham? Então, todos responderam, todos julgaram: é réu de morte, culpado de morte. Então, o sumo sacerdote, diante da resposta correta, fiel do Senhor Jesus Cristo, disse: é blasfêmia. Rasgou suas vestes e o ato de rasgar as vestes no contexto bíblico, como os irmãos já sabem pela sua leitura anual, ou sua leitura da palavra de Deus, já sabe que isso acontece quando há uma blasfêmia, sim, quando blasfêmias nesse sentido, a pessoa pode sim fazê-lo, mas aqui esse rasgar de veste desse sumo sacerdote, foi completamente hipócrita mesmo, foi contra a verdade. Em muitos contextos aqui, no Evangelho de Marcos, nós percebemos que eles reconheceram o poder de Cristo, que eles reconheceram sim a incontestável prova, muitas vezes por meio das palavras de Cristo, por meio dos atos de Cristo, que ele era divino, que ele era o Messias, mas aqui a sua hipocrisia, porque a sua cabeça, a sua reputação, o seu esquema estava em jogo, rasga as vestes aqui, afirmando blasfêmia hipocritamente, né? Outros momentos onde as roupas eram rasgadas, era um momento de extrema dor, de sofrimento também, então as pessoas rasgavam as vestes assim. O Senhor Jesus Cristo afirmou a respeito de si mesmo como Messias, como Filho do Homem, isso fazendo uma clara referência a Daniel 7, também a Salmos, livro de Salmos, e outras passagens do Antigo Testamento. E certamente, pelo menos com Daniel 7, esses líderes religiosos, os sumos sacerdotes, eles tinham familiaridade. Mas mesmo diante dessas verdades aqui, mesmo diante da veracidade, dos fatos que estavam sendo provados e se cumprindo, a Escritura, eles hipocritamente afirmou ser blasfêmia, achou nisso a oportunidade de condená-lo, então perguntou a todos, e esse todos aqui, embora eu já mencionei, embora não fosse todos os 70, mas era uma quantidade considerável de membros do Sinédrio suficiente para emitir esse julgamento, então eles decidiram réu de morte. Então eles se puseram, versículo 65,
cuspir no Senhor Jesus Cristo, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e dizer, profetiza, e os guardas tomaram bofetadas, ou seja, começaram a zombaria de fato do Senhor Jesus Cristo. Começaram a cuspir nele, começaram a ironizar o fato dele ser um profeta. E, irmãos, é interessante aqui, é irônico esse versículo aqui, porque esse grupo aqui, que se identificava como os profetas da nação, como os líderes religiosos, estavam, nesse exato momento, confirmando que Cristo era o verdadeiro profeta. Porque quando eles começaram a zombar de Cristo, a cuspir no Senhor Jesus Cristo, eles confirmam a profecia do próprio Cristo a respeito desse momento. Lá em Marcos 10, versículos 31, 32 a 34, quando Cristo diz, nós vamos para Jerusalém, e lá o Filho do Homem será entregue, eles vão zombar, eles vão cuspir nele, eles vão lhe submeter a todo tipo de zombaria. E aqui se cumpre exatamente as palavras do Senhor Jesus Cristo. Então aqui nesse exato momento, quando Cristo é acusado de falso profeta, é quando se confirma que de fato ele é o profeta fiel, de que de fato a sua predição, desse exato momento aqui, em todos os detalhes, se cumpre. Irmãos, esse povo aqui, essa liderança só vai se complicar cada dia mais, para quando o Senhor voltar naquele dia, que ele afirmou, eu vou tornar com todo o poder e glória, aí sim haverá outro contexto de julgamento. Aí sim as coisas funcionarão de modo correto. E ai de vocês, esses aqui, nesse ato de zombaria, de ironizar do Senhor Jesus Cristo, confirmam que o Senhor Jesus Cristo é verdadeiro, confirmam que o Senhor Jesus Cristo é um profeta verdadeiro, é divino, é o Messias, é Deus. Irmãos, tudo isso aqui, tudo isso, todo esse contexto aqui, todo esse contexto, esse cálice aqui, que já se inicia aqui, esse momento difícil que o Senhor Jesus Cristo tem que passar, se submeter, faz parte do plano redentor de Deus para a humanidade. Irmãos, e no decorrer da história, muito do antissemitismo que se desenvolveu no mundo, que é o ódio pelos judeus, tem por base essas passagens aqui. Muitos. Tem por base essas passagens aqui dos judeus, fazendo tudo isso por Cristo. Então, muitas nações, muitos povos que têm ódio dos judeus, que é caracterizado como antissemitismo, que perseguem os judeus, que perseguiram, embora não se dê para fundamentar, tinham por base a ação dos judeus aqui, a ação desses judeus aqui, contra o próprio Senhor Jesus Cristo, contra o Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, para ficar bem claro, esse sofrimento todo que o Senhor Jesus Cristo passou, ele teve que se submeter, para nós que já temos o entendimento correto da nossa pecaminosidade, da realidade dos fatos, nós claramente percebemos que todo esse sofrimento aqui, Cristo passou de modo voluntário. Se Cristo quisesse se livrar disso aqui, facilmente ele se livraria. Então, os judeus têm a sua parcela aí, são responsáveis por seus atos, mas esse sofrimento todo, do qual o Senhor Jesus Cristo teve que passar e submeteu-se voluntariamente, foi por causa do nosso pecado. Se não fosse para remir o nosso pecado naquela cruz, o Senhor Jesus Cristo não teria passado por esse sofrimento aqui. Então, toda essa zombaria, todo esse escárnio, todo esse cálice que o Senhor Jesus Cristo passou, irmãos, não é culpa dos judeus somente. É culpa de toda a humanidade perdida, pecadora. É minha culpa, é sua culpa. Então, o Senhor Jesus Cristo se submeteu. Toda essa dor, toda essa zombaria, todo esse cálice aqui, difícil, a ira de Deus sendo descarregada sobre ele por causa do pecado da humanidade. Um momento difícil, que só Cristo, ao imaginar, sofreu muito intimamente, mas resolutamente, voluntariamente se entregou para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Então, irmãos, louvemos ao Senhor por tão grande amor, tamanha graça e misericórdia por nós. Porque esse ato aqui, toda essa humilhação, zombaria, esse cálice que o Senhor Jesus Cristo suportou, foi por causa do plano soberano de Deus para a redenção do ser humano, da humanidade, da qual nós fazemos parte. Então, Cristo passou por isso por nossa causa. Então, irmãos, é um amor tão grande, que a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. De fato,
Romanos 5,8 vai dizer que é a prova máxima de amor. É Deus entregar o seu próprio Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova máxima de amor. Irmãos, amor por aqueles que são pecadores, que pecam diretamente contra Ele, que o negam. Irmãos, meditemos em tão grande amor, tão grande ato. Toda essa injúria, toda essa zombaria, ou seja, Cristo teve que passar. Não é culpa exclusiva dos judeus, é culpa de toda a humanidade perdida. Foi por minha causa, por sua causa. Então, irmãos, graças a Deus, que Deus já nos abriu os olhos, já nos fez enxergar a realidade da nossa condição de pecadores. Já nos fez enxergar a realidade de que temos um Salvador em Jesus Cristo, que já nos submetemos a Ele e que aguardamos o seu retorno com expectativa preciosa de nos encontrarmos com Ele, desfrutarmos das bênçãos prometidas a nós. Mas se você que está ouvindo esse estudo hoje ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, que ainda não usufrui do prazer de ser um filho de Deus e, portanto, desfrutar de todas as bênçãos decorrentes da salvação oferecida por Cristo por meio da fé, você ainda está em si mesmo, no seu próprio pecado, buscando resolver o seu próprio problema pela sua própria força, reconheça antes que seja tarde a sua insuficiência e se renda ao Senhor Jesus Cristo, que morreu aqui, está prestes a morrer, mas ressuscitou, tornará e virá uma segunda vez, de modo glorioso, a este mundo. E aqueles que estão em Cristo, sim, esses sim, desfrutarão de alegrias plenas, mas aqueles que estão afastados do Senhor Jesus Cristo e não estão com Cristo, aí sim, experimentarão situação terrível de condenação eterna. Então, queremos, irmão, nós, como servos de Cristo, nos aproximemos cada dia mais de Cristo. Não sigamos o exemplo de Pedro nesse contexto aqui. Aproximemos-nos cada dia mais do Senhor Jesus Cristo, a ponto de que a nossa aproximação de Cristo, nosso contato, a nossa comunhão com Cristo seja a todos evidente. Não tenha nenhuma dúvida a ninguém, não deixe dúvida a ninguém da realidade de que somos servos de Cristo, que temos comunhão com Ele, uma comunhão salvadora com Cristo. E regozijemos-nos, alegremos-nos na esperança que temos em Cristo. Ele tornará. Mesmo pecadores, o Senhor nos salvou. O Senhor nos prometeu voltar. E essa é a nossa esperança. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor é bom. Sua misericórdia se revela claramente na nossa vida. Sua graça e seu amor. Obrigado, Senhor, pela salvação. Somente pelo Senhor é possível alcançar, desfrutar da eternidade com o Pai. E já alcançamos isso por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, no seu grande ato redentor naquela cruz. Rogamos por aqueles que ainda não te conhecem como Salvador, que se rendam ao Senhor antes que seja tarde demais. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, pastor Tess, pela mensagem. Vamos agora cantar mais um corinho, logo após vamos ouvir os avisos e o pastor finalizará esse tempo de culto. Corinho 162, celebrarei com júbilo ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade. De geração a geração, aleluia, glória, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Agora vamos ouvir os avisos e o pastor vai finalizar esse tempo. Vamos para os nossos avisos, só relembrando os avisos que já
foram dados pela parte da manhã. Sábado, dia 18, próximo sábado, nós teremos nosso café missionário lá em Bela Vista. Foi mudado o local do café, que seria inicialmente no Parazinho, município de Granja, mas por causa dos decretos municipais lá que restringiram esse tipo de aglomeração, de programação, foi transferido para Bela Vista, em Jijoca. Então, o café será realizado ali. Se você tem interesse de participar, será realizado com número reduzido, mas ainda tem vaga. Então, você pode procurar o Rio Márcio. O almoço lá é R$15, para você almoçar lá, na Bela Vista. Lembrando que a lagoa está bem cheia, o banho está muito bom. Se você quer ir também para desfrutar desse momento depois do café, é uma boa opção também. Então fique orando por essa programação, por tudo que vai ser realizado lá. E fique atento ao grupo que os irmãos se esforçarão para transmitir esse café por meio de uma live. A programação vai ser gravada e vai ser transmitida para os irmãos ao vivo mesmo. Então fiquem atentos para participar dessa programação também. Também oremos, irmãos, pela nossa conferência da IBIC, serão dias 20 a 24 de julho. Então, os irmãos orem, programação importante. Conferência importante porque nessa conferência será eleita a diretoria. Então, os membros das igrejas têm que ir para votar. Senhor Deus, dê sabedoria a cada um. Senhor Deus, conduza essa associação para a honra e glória do seu nome. Também será um tempo bom de aprendizado da palavra de Deus, por meio das pregações que serão apresentadas pelo pastor Bruce, grande servo de Deus. Então, oremos por essas programações. Vamos encerrar aqui esse momento com uma oração mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por esse bom tempo, por tudo que aprendemos. Nos ajude, meu Deus, ensine a sermos fiéis, pormos em prática a tua palavra, vivermos para a honra e glória do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite.